Então a intenção, acima de tudo, é discutir temas que relacionem a história, a filosofia, os fundamentos da filosofia numa prática, para tornar essa ação da filosofia de forma mais acessível. Então, como é uma abordagem mais introdutória da filosofia, então os temas vão estar, a gente vai estar pensando, na verdade, em debater questões que estejam mais próximas ao nosso cotidiano, a partir de fundamentos da filosofia. A honra é nossa, meu amigo. Miriam, boa noite, seja bem-vinda. Então hoje, por exemplo, em relação a esses fundamentos, a gente vai estar concentrando ênfase no existencialismo, numa corrente filosófica, que aí a gente tem alguns expoentes, como Kierkegaard, como o próprio Nietzsche, Heidegger, mas a ênfase vai ser com o francês Jean-Paul Sartre e sua companheira Simone de Beauvoir. Vamos ter também, para enriquecer esse debate, alguns conceitos do Pierre Bourdieu, do estruturalismo. E aí a gente vai estar dando atenção especial para a necessidade de uma maior visibilidade de um movimento feminista, só que o que seria realmente esse feminismo em relação ao que se conhece hoje, a forma como se é divulgada, muitas vezes é uma forma que na verdade contribui para a ação da essência, né, desse movimento, justamente de ir de encontro aos determinismos sociais. Então muitas vezes ela é rotulada, essa ação ela é rotulada de forma que abafa um pouco a sua força. É justamente uma estratégia mesmo. Então a ideia é que a gente possa compartilhar dos fundamentos desse movimento que é veiculado pela corrente filosófica do existencialismo, né, que teve uma repercussão maior, uma clareza conceitual e mais contextualizada a partir de Jean-Paul Sartre. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí eu vou fazer o convite agora à mestra Katiuska, para que a gente possa oficialmente iniciar nosso debate. Boa noite, Katiuska, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado, Marcos. Todo mundo me escuta bem? Sempre bem. Esse projeto está associado ao curso de extensão da Uninter, de Filosofia. Então, na verdade, o que vai estar veiculando, orientando esses encontros é justamente o viés da filosofia. E hoje, como é que está aí a resolução? E hoje, novamente, nós vamos tratar de um assunto que é muito delicado e que precisa de uma maior visibilidade em função de todo o peso de uma ação orientada por uma leitura a partir do homem, né? Em que a mulher ela se encontra numa expressão de submissão de difícil condição de reação. Pois, eu vou aproveitar uma mensagem aqui, uma frase de Simone de Beauvoir para alinhar nosso debate. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Então, infelizmente, uma das maiores barreiras do próprio movimento vem justamente da própria mulher, no sentido de ou não enxergar, né, ou presa, sufocada pela normalidade, no sentido de que muita gente pratica sem perceber, na verdade, toda a violência simbólica que é muito bem abordada por Pierre Bourdieu, por exemplo.
Agora eu vou apresentar a nossa convidada, Katiuska Maruza Cunha-Dickel, uma das profissionais de maior referência quanto artista e profissional, tanto no cenário nacional quanto internacional da dança de salão, mas, acima de tudo, é uma profissional com uma leitura ampla e criteriosa acerca do seu papel, acerca das suas contribuições enquanto educadora e enquanto mulher, enquanto ser social. Né? A gente vai estar discutindo muito sobre essa questão do que é ser mulher, no viés sobre a leitura da própria Simone de Beauvoir. Doutoranda em Educação pela PUC Rio Grande do Sul, mestra em Educação também pela PUC Rio Grande do Sul, especialista em Teoria e Movimento de Dança, com ênfase em danças de salão, pela Faculdade Metropolitana de Curitiba, bacharelada e licenciada em Dança pela Faculdade de Artes do Paraná, formada em Balé Clássico pela Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, professora de dança há mais de 17 anos, graduanda em Pedagogia pela Estácio de Sá, integrante do Coletivo Par, que vem desenvolvendo, vem compartilhando, investindo em diversas ações, por exemplo, para uma maior visibilidade do movimento feminista, especialmente, coordenadora e professora da capacitação para professores de dança de salão. E, justamente, nessa área, carente de professoras, uma professora que tem uma visão muito mais ampla e criteriosa sobre o seu papel e, principalmente, de compartilhar, de ajudar para uma maior sensibilização para que mais mulheres e, especialmente, para que mais homens enxerguem os erros que continuam sendo cometidos. Então, mestre Katiuska Dickel, obrigado, seja bem-vinda e faça as honras. Marcos, muito obrigada. Eu queria começar esse nosso bate-papo primeiro agradecendo as pessoas que estão aqui conosco, né? Nós temos alunos, nós temos integrantes e seguidores aí do Coletivo Par, amigos, a família está aí também sempre presente. E eu queria te agradecer por esse espaço, né? Porque eu estava te escutando antes o quanto é importante que os homens estejam nessa luta, né? Sejam pró-feministas, a gente chama, e principalmente esse lugar de dar essa visibilidade, né? Então, a gente diz que usar o seu lugar de privilégio, né? Muitas vezes a gente sabe que ainda homens escutam homens, né? Então, esse seu ato de abrir esse espaço para que a gente possa conversar, né? E é sempre legal a gente entender que a conversa não tem certo e não tem errado, a gente só vai dialogando, né? Com a teoria e com a realidade. Então, eu quero começar esse nosso bate-papo agradecendo por esse espaço. Ele é bem importante, esse espaço de diálogo, né? De um assunto que é importantíssimo e essa frase, essa citação que você trouxe é importantíssima, assim, que tem tudo a ver com a violência simbólica, né? Esse termo que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que é justamente essa relação da gente entender por que a violência simbólica, né, ela é tão perigosa e significativa na nossa sociedade, principalmente porque ela vai passar pelo viés, né, da aceitação do oprimido. Então, essa frase foi excelente para a gente começar o nosso bate-papo, com certeza. Estou à disposição, agradecendo sempre a todos que estão aí. Depois eu vou dando uma olhada. Olá, o Rodrigo entrando, a Paula, obrigado pela presença. Estou à disposição, tá, Marcos? Perfeito. Justamente para abrir esse nosso debate, né, enquanto primeira pergunta, como é que você entende esse peso da normalidade, de entender como é normal
ah, isso acontece com todo mundo, né? Por que mexer nisso agora? Isso são expressões comuns desse conformismo, né? Dessa entrega. Até Bauman denuncia essa questão de que trocamos nossa liberdade por uma falsa ideia de segurança. E aí a gente se entrega a essa máscara da normalidade, e na verdade é uma expressão de submissão consentida. E aí como você, enquanto mulher, tem lidado, aliás, como é que você tem despertado e como você costuma lidar com essas expressões? Você bem colocou agora sobre, por exemplo, usar esses espaços, enquanto nossas responsabilidades enquanto educadores, né, enquanto profissionais, artistas, etc., da gente aproveitar essa condição para enquanto condição estratégica para compartilhar do que promove mudanças de comportamento, né? Como é que você costuma lidar com isso? Acho que é bacana falar um pouquinho sobre a Katiuska, né, enquanto trajetória, porque é importante perceber, e isso fez parte, eu acho, essa minha autorreflexão, vamos dizer assim, porque eu estava dentro desse senso comum, vamos dizer assim, né? Eu não questionava, até pouco tempo atrás, eu não questionava o meu entorno, né? Então, essa minha construção corporal, que o Bourdieu vem falar bastante, eu já vou falar um pouquinho mais sobre esse sociólogo, ele vem falar sobre o sentido e significado, né? Que isso é uma construção. Assim como a gente vai ter vários autores que vão falar sobre essa construção social, né? Então, eu não me questionava das coisas por que eu fazia tais coisas, né? Até pouco tempo atrás. Quando a gente começa, e aí eu acredito sim, que esse meu autodescobrimento, vamos dizer assim, vem muito da minha pesquisa, né? Vamos dizer assim, a minha conexão com as pesquisas, com o mestrado e doutorado, onde eu fui tendo contato com essas teorias que começaram a me despertar. E é sempre aquela história que eu digo do calo no sapato, né? Vai Exato. te doendo, você vai colocando, você troca o sapato, daqui a pouco você coloca um curativo, até o momento em que você fala, opa, eu vou ter que olhar para isso, porque isso está me machucando, não está adiantando, né? E aí é que eu já queria entrar nessa questão da violência simbólica, porque para mim é uma das violências mais perigosas, porque ela é a menos perceptível. O que é essa violência simbólica? Então, assim, se vocês me permitem, eu vou ler só um trechinho, que é de uma citação do próprio Pierre Bourdieu, que ele vai falar assim: mesmo não se caracterizando como uma violência física, a violência simbólica, ela é uma violência suave, subjetiva e quase imperceptível às suas próprias vítimas, sendo exercida essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou reconhecimento de um princípio simbólico, né? Então, o que acontece? A gente tem alguns símbolos na nossa sociedade, né? Vou falar eu poderia citar de vários símbolos, mas eu vou falar do símbolo mulher. Então, assim, como foi construído a imagem da mulher para a sociedade? Quem é a mulher que é o auge de beleza, ou a mulher que serve para casar, a mulher que serve para ser mãe, né? Então, que construção é essa? Né? E aí a gente vai entender que essa construção é uma construção masculina, né? Então, o meu corpo foi construído e eu fui me construindo a partir de um olhar que não é meu. É um olhar de um homem, né? Então, por conta da nossa sociedade patriarcal, capitalista, enfim, eu poderia falar aqui de várias violências simbólicas, tá? Como o próprio capitalismo, né? O que a gente consome hoje
e o quanto é difícil a gente fugir, né, desses meios de consumo, vamos dizer assim. E aí, a gente volta um pouquinho, e eu gosto sempre de frisar isso, que desde a infância, a gente já está sendo violentado a partir do momento que eu não tenho escolha, né? Então, a Butler vai nos dizer isso, né? Que o gênero é uma performatividade. Então, a partir do momento que eu estou grávida, e eu sei que é uma menina ou é um menino, pronto. Toda a vida daquela pessoa já está subjetivada em caixas, né? Então, é aquela velha história, mas que a gente ainda precisa falar. O menino vai vestir azul, ele vai jogar bola. E muitas vezes, Marcos, as pessoas me falam assim, mas isso não existe mais, isso existe muito. A gente vê hoje, até hoje, nos chás de revelação, né? Então aí estoura o balão azul, pronto. É menino e vai se encaixar, né? Vai ser reservado para ele aquelas caixas. Então, eu acho que eu já falei numa live nossa aqui, mas eu vou só reforçar isso, que uma vez eu estava conversando com um aluno e eu disse assim, mas eu me depilo porque eu quero. E ele disse assim, será? E a partir daquele momento foi uma frase dele que poderia partir como uma frase simples, tá? Mas para mim aquilo bateu de um jeito, porque o calo já estava incomodando, e eu fiquei pensando assim, quantas coisas não são decisões nossas, né? Não são decisões nossas. A gente precisa pensar a partir do que, para quem eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Porque eu quero? Ou porque é uma imposição da sociedade? Se eu não cumprir isso, eu não vou ser aquela mulher adequada a tal coisa, né? E aí, a partir desse entendimento, é que eu vou começando a tomar decisões a partir do meu próprio corpo, e não de um corpo que foi desenhado para mim, né? Enfim, muitos assuntos, né? Pois é. E aí, como você bem falou, essa contribuição do sociólogo Bourdieu a respeito dos conceitos dele, de um sociólogo com uma leitura extremamente difícil, mas com os conceitos de campo, de hábitos, de capital, que nos ajudam a entender melhor esse processo. Por exemplo, o professor sociólogo, as defesas deles são muito fundamentadas, com muita propriedade. Não é à toa que ele alcançou tamanha notoriedade e autoridade no assunto. Então, ele, de outras palavras, que tem muito a ver com nossas relações, à medida que você adentra determinado ambiente, você passa a se deparar com toda uma estrutura já formada, principalmente família e sociedade, né, os determinismos sociais, em que quase que inconscientemente você passa a lutar para se ajustar àquela determinada condição, e aí existem os prêmios nessas relações, né? E aí até você despertar para isso, você decidir se está disposto ou não, aí já vem o existencialismo, a corrente filosófica, né, como referência. Então, novamente, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esses problemas técnicos, infelizmente, complicam um pouco o processo, mas vamos lá. Então, Sartre, enquanto contribuição, uma coisa que me incomoda, aliás, incomoda a muita gente, né, é que anos 50, 40, 50, mais ou menos, período de maior expressão das obras de Sartre em relação ao existencialismo, em que a ênfase dele é chamar a atenção quanto à nossa liberdade, o nosso karma, né? Somos livres e agindo por impulsividade, paixão, temos total liberdade para escolher, para decidir. No entanto, existe a condição angustiante, né, sobre as responsabilidades que temos que assumir diante dessas nossas escolhas. Então ele vai falar sobre angústia, sobre náusea, etc, etc. Mas o que me chama a atenção é justamente isso. Nós temos contribuições já, desde de Kierkegaard, de Heidegger, etc.,
sobre essas questões da nossa condição de... Aí onde ele fala da máxima dele, de a existência precede a essência, em que nós nascemos, nós existimos, e ao longo do processo vamos construindo nossa essência. E aí quando você fala sobre o nascer mulher, associado ao conceito de feminilidade, que Bourdieu também fala sobre essa questão do forte e fraco, né? Do que é o homem, do que é a mulher, no sentido de forte e fraco, acima de tudo. Então, essa condição de passividade, de submissão da mulher, é uma condição determinada pelo homem, pela essa sociedade, essa leitura androgênica, essas imposições. Né? Então, cabe não só à mulher, porque no livro O Segundo Sexo, por exemplo, de Simone de Beauvoir, ela fala sobre a condição quase que insípida de reagir, de se um dia realmente a mulher vai conseguir reagir. Por isso a importância do papel do homem enquanto semelhante, enquanto trabalho conjunto, pensando no sentido da humanidade, para superar esses erros que o próprio homem causou. É isso que vai, na minha defesa, potencializar essa ação que é essencial para as nossas relações. E aí, Katiuska, a próxima pergunta é em relação a qual a contribuição, por exemplo, da mídia em relação a contribuir para melhores condições para que esse feminismo possa realmente alcançar maior visibilidade. Perfeito, Marcos. Eu queria falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Então, o Pierre Bourdieu, como você mesmo disse, ele vem através da sociologia trazer alguns conceitos que fazem a gente olhar para a sociedade, para o campo, né? Ele vai chamar alguns campos, né? Para a gente poder olhar para esse campo com mais criticidade e entender, né, que estrutura é essa que a gente vive e por que a gente faz o que a gente faz, né? Então ele vai falar sobre os campos sociais, que é muito importante. Por exemplo, um valor dentro de um campo, por exemplo, o campo do fitness, né? O que vale, por exemplo, quais são os capitais, né, que ele vai chamar de capital? Qual é o capital simbólico? O que vai ter valor naquele campo, né? Então, eu ser uma pessoa com um corpo, não vou nem dizer saudável, tá? Me perdoe pela palavra. Um corpo esteticamente apropriado para alguém que diz que aquele corpo é o padrão, né? Porque a gente sabe que não tem nada a ver com ser saudável, né? O ser saudável é aquele que se relaciona bem com o seu próprio corpo. Então, Bourdieu, a partir desse campo, e aí é o meu objeto de estudo, né, no doutorado, o campo da dança de salão. Então, a gente sabe, por exemplo, que a dança de salão, como um campo social, ela vai ter alguns valores, né? Algumas coisas que são valorizadas. Então, você ser uma boa dama ou ser um bom cavalheiro, né, vai ser valorizado naquele campo. E o que acontece? Né? Vou trazer de novo em relação à mulher. Né? E a esse conceito do Bourdieu, que é o meu objeto de estudo maior na tese, que é a nossa formação do nosso hábitos. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente vai tendo experiências, desde antes do nosso nascimento, né, que o Bourdieu vai chamar de hábitos primários, é aquele que a gente tem com a nossa criação, seja do pai, da mãe, da avó, não importa quem foi essa criação. A partir do momento que a gente vai tendo contatos sociais, ele vai chamar de hábitos secundários, a gente vai formando o nosso hábito, né? O nosso hábitos, ele tem a ver com o quê? Com a nossa forma de ser, de estar, de pensar, né? Então, por que eu tenho um determinado discurso? E às vezes a gente vê isso em nossa própria casa, né? Eu tenho um irmão, uma irmã que, né, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, às vezes têm a mesma idade e pensam de formas completamente diferentes. Então, como é que o nosso corpo ele vai se moldando a essas relações?
né? E aí, voltando para a violência simbólica, por que ela é preocupante? Porque ela é tão naturalizada, então eu digo, em coisas tão sutis para a menina, desde o início, aí eu vou pegar bem a parte da mulher, tá? Que é a parte que me cabe nesse momento. Eu digo para ela que se ela pintar a unha é mais bonito. Eu digo que ela tem que aprender a cozinhar. Eu digo que ela tem que se arrumar. Eu digo que ela tem que sentar com a perna fechada. Então eu vou... E isso é tão naturalizado que as próprias mães não se dão conta. E elas vão repassando. Isso vai se repassando de geração para geração, né? Esses dias eu li uma frase que dizia assim: você provavelmente é a primeira pessoa da sua família a começar a questionar padrões. E provavelmente é isso. É uma geração, né, que até as pessoas falam, é mimimi. Então, assim, se eu tiver que todo dia falar coisas para que as pessoas entendam que não é mimimi, né? Eu já falei numa live, mas eu vou falar em 5.000 se for preciso. No Brasil, a cada 4 minutos uma mulher é violentada. Então não é mimimi. Essa violência simbólica faz com que o homem ainda precise usar de uma masculinidade agressiva para se firmar como homem nessa sociedade. E isso não é ruim só para a mulher, isso é péssimo para a mulher, mas não é ruim só para ela. É ruim para o homem, que é construído em cima de uma masculinidade que é ruim para ele mesmo. Só que como é naturalizado, o homem nem consegue pensar, né? Então, essa desconstrução, eu sempre digo assim, que como é uma raiz e está muito profunda, ela precisa ter muito tempo para ser arrancada dali, né? Essa raiz patriarcal ela é muito forte. E aí você me perguntou das mídias, e aí eu vou falar sobre o movimento do feminismo, que ainda, Marcos, infelizmente, as pessoas ainda não entendem o que é o feminismo. Eles ainda acham que é as mulheres que odeiam os homens, a mulher peluda, a mulher, né, que, enfim, quantas desconstruções, né? E aí, se você é uma pessoa que acha que o feminismo é uma agressão contra os homens, mas você luta por um irmão seu, alguém da sua família que tem Down, você não entendeu o que é o feminismo. Ou se você tem pai ou mãe de um autista e você luta por isso, e você não consegue compreender o feminismo, o que o feminismo vem na sua base trazer para nós nós somos pessoas diferentes, sim. Nós precisamos ser criados na e para a diversidade. Mas a gente precisa entender que o direito é para todo ser humano. E aí é que o papel, Marcos, das mídias é fundamental. E a gente tem visto nessa ação do Coletivo Par, que é o do educativo. Não que eu tenha mais para falar, porque eu tenho mais conhecimento, não. A gente traz essas pautas, abre e está fazendo justamente isso que você está fazendo hoje. A gente está abrindo a fala, por exemplo, para professores e professoras negras, né? Quantos professores negros a gente tem na nossa dança de salão? Quantos professores trans? A gente foi fazer uma live e a gente queria trazer pessoas trans. E como foi difícil a gente conseguir professores de dança de salão no Brasil que sejam trans. Então a gente está abrindo essas pautas para dar esse lugar, essa visibilidade para as pessoas. E aí a mídia tem um papel fundamental, que é o de o de desestabilizar a princípio, né? Porque a gente não tem a pretensão de ensinar ninguém, mas de você, de repente, aquilo que aconteceu comigo, Marcos, que é aquele calo que começou a incomodar. Né? Que a pessoa pense, quando ela o homem for repassar uma piadinha
homofóbica para o outro amigo, quando ele for enviar uma foto de uma mulher nua para outro amigo, ele pense um pouco, que pode ser a filha dele, que pode ser a esposa dele, né? Então, assim, que faça a gente repensar. Então, mexe nas estruturas. E aí, por que eu falei que não tem a ver só com mulher? Tem a ver com as estruturas que foram ditas que não são estruturas de poder. Então, eu não gosto desse termo, tá? Que são as minorias. Eu gosto de falar dos periféricos, né? Então, é como se o sistema de poder estivesse aqui no meio e tudo que não se encaixa nesse padrão, então, o gordo, o preto, a pessoa com deficiência, essas pessoas não se encaixam. E quando elas não se encaixam, é tirado dessas pessoas o poder de decidir sobre a sua própria vida, né? A mulher, a gente ainda tem essa falsa relação de que não, a mulher é que decide. Aí esses dias me falaram assim, mas mesmo antigamente, no tempo dos meus avós, a minha avó é que mandava em casa. Isso é falso. Isso é falso porque era uma falsa sensação de poder, mas a verdade é que aquela mulher não tinha poder nenhum. Porque se ela decidisse sair do casamento, ela não tinha para onde ir, como ir, e ela nem iria, porque é tão colocado na nossa sociedade de que o ideal de felicidade de uma mulher é casar e ter filhos, e estabilidade financeira, né? Então, eu acredito que a mídia tem um papel fundamental nisso, que é onde a mídia bem direcionada, vamos dizer assim, né? É o que tem esse papel fundamental, de a gente mexer nessas estruturas da sociedade, né? Eu acredito que é o nosso primeiro papel, assim. Para você ver a dificuldade, né? Você vem falando sobre o nosso vocabulário, na verdade, ele é repleto de símbolos. E aí, símbolos, segundo Bourdieu, por exemplo, eles são expressões de poder, denunciando essa relação de poder do forte contra o fraco. Os aparelhos ideológicos do Estado, né? Críticas fortes, evidentes de Sartre, por exemplo, e Bourdieu no período em que eles lutavam, né? Resistiam. É até considerado, são todas as vezes que a gente toma uma postura, assim como você, de ir contra o fluxo, né? As críticas chegam. Por que você está fazendo isso? Por que está incomodando, etc. Né? Se essa luta vai ter ou não sentido. Então, tentando minar as forças. E a mídia, infelizmente, enquanto veículo que traduz a expressão de uma camada particular, né? Para justamente que determinada mensagem, determinados símbolos alcancem o maior número de pessoas e que essas pessoas assumam isso como verdade, uma verdade de difícil, que impõe uma difícil condição de resistência. E aí fica mais difícil lidar com isso. Na minha história, de dança de salão, enquanto pensando nesse quadro normal, né, enquanto homem, etc., quando eu passei a lidar com ensinar as mulheres a dançar, e aí começaram determinados choques pessoais no sentido de como é que eu vou tratar de uma postura, uma intervenção, que é uma relação entre dois corpos se incline à cumplicidade, se o que, enquanto normalidade, formatos engessados, determinam que o papel da mulher é de passividade, que na verdade ela vai estar se encaixando a um molde, né, que não favorece a um equilíbrio, a uma relação de cumplicidade, uma relação que tenda a equilíbrio, etc., de uma troca mais respeitosa, etc. Então eu comecei a ter dificuldade de lidar com isso, porque eu precisava que essa mulher interagisse,
que essa mulher fosse feliz dançando, né? Que fosse viva e atuante. E aí foi quando eu comecei nas minhas pesquisas, nessa história da pedra do sapato, né? E, por exemplo, nessa minha busca pela filosofia, essa minha paixão pela filosofia, eu comecei a lidar com alguns conceitos, né? Desde o existencialismo, por exemplo, me chamou muita atenção. E quando eu fui nas pesquisas, uma das estratégias que eu usava, eu já falei sobre isso, era, por exemplo, um vídeo seu de samba, de gafieira, que você está numa aula, num improviso, e eu usava esse recorte enquanto expressão de uma mulher madura na dança, charmosa, etc. Mas, como proporcionar esse despertar para a mulher, considerando os moldes, né, da normalidade que a gente tem. E aí foi quando eu deparei com seus artigos científicos, foi quando eu comecei a investir mais, aí, conhecer mais sobre a grande contribuição do sociólogo Bourdieu. E aí foi quando eu comecei a despertar para a importância sobre o que é o feminismo. Não o que, infelizmente, como eu falei, a mídia tem um papel importantíssimo, mas, infelizmente, ela tem contribuído de forma negativa. Isso é mais uma denúncia. Porque, na verdade, quando a gente coloca como esse movimento, pensando num movimento só de desconforto, no caso de estar incomodando, né, essa nossa leitura androgênica da história, né, incomodando ao homem. Então, a gente coloca como aquela questão de caçar vagalumes. Uma hora a gente desvia a atenção do negro, né, da luta de classes, etc. E isso vai abafando o movimento. É outra estratégia que, infelizmente, contribui para essa agressão contra a mulher. Então, na verdade, a gente tem, enquanto educadores e todas as outras expressões, as pessoas mais conscientes, porque Sartre fala sobre isso. Sartre e a própria Simone de Beauvoir, a respeito das responsabilidades que nós temos por essa nossa condição de liberdade. Nós somos responsáveis por cada decisão. E mais ainda, quando não expressamos diretamente uma decisão, uma escolha. Então, se a gente entrega o que nos cabe ao outro, nós temos responsabilidade sobre isso. E a gente tem que assumir essa responsabilidade. Então, cada mulher que se submete à normalidade, cada homem que contribui para isso, tem um peso, eles, segundo essa corrente filosófica, contra a humanidade. Então, é sim fundamental que você, que as pessoas que lhe escutam, que as pessoas que estão agora passando a ter uma nova leitura a partir das suas contribuições, por exemplo, desses encontros, dessas ações, cada pessoa tem um papel fundamental para reais mudanças à frente. Marcos, eu vejo assim, ó, a gente fala muito sobre isso no Coletivo Par, porque às vezes a gente fala assim, a gente dá um passinho para frente, parece que dá 20 para trás. Quando a gente vê notícias que a gente vê diariamente, e eu fico pensando assim, ó, primeiro, se eu conseguir que eu já pense de uma forma diferente, porque eu tropeço nos meus próprios conceitos ainda, tá? Todo dia. É aquela história, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, isso não pode ser uma hipocrisia. Então, assim, se eu já me tornar uma pessoa um pouco mais consciente, eu acho que a gente já ganha a jornada, né? Mas o que eu vejo? A gente luta contra uma corrente muito grande. Hoje a gente vê, é simples, tá? Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil. Esses dias eu entrei, por curiosidade, numa live, tá? De uma mulher que ela é referência em fitness, tá? Ela estava dando uma aula. Tinha 14 mil pessoas assistindo a live, tá? Nós temos quantas pessoas aqui? 13. Porque as pessoas, elas não foram ensinadas a pensar. Hoje, a gente
não tem um processo educacional para pessoas pensarem, sim para elas reproduzirem. Né? Então, o que é estimulado? É estimulado, essa mídia perigosa, é estimulado a você colocar o seu cérebro no automático. Né? O seu cérebro no automático. Eu vou comprar algo que eu não preciso, eu vou consumir algo que eu não necessito, e eu vou sonhar com algo que eu não sei se vai trazer a felicidade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela disse assim, eu estou muito incomodada porque eu tenho quase 40 anos e eu ainda não encontrei aquela profissão. Mas eu disse assim, você é feliz? Todo dia que você acorda e vai para o teu trabalho, você é feliz? Ela disse, sou. Então pronto. É porque colocaram na tua cabeça que quando você tiver uma carreira consolidada, com dinheiro, para comprar o que o capitalismo nos diz que é bom, você vai ser feliz. Então a pessoa fica a vida inteira no trajeto, né? E esquece de ser feliz pelo que é. E é difícil, Marcos, porque é uma luta. Né? Porque é uma luta. Eu vou contar uma que vocês vão rir. É só para gente rir um pouquinho, que esse assunto foi pesado. A semana passada, um homem disse para mim, sabe por que você não consegue alguém? Porque você assusta os homens. E por que ele disse isso? Porque no ideal da cabeça dele, porque ele sabe que isso é um consenso, eu vou ser feliz se eu tiver uma pessoa. Mas ele não se preocupou em perguntar para mim se eu sou uma pessoa feliz. Então, assim, eu acho que a gente está esquecendo realmente de perguntar para a pessoa, você está bem? Você é feliz? Né? A gente está preocupado com ter. E aí a mídia estimula demais isso, né? Principalmente uma mídia muito pesada nas mulheres. É muito pesada. E aí, Marcos, a gente tem que ser muito criterioso nesse sentido, né? Porque hoje tem uma mídia uma construção da mulher poderosa, né? Então a gente vê as propagandas da mulher poderosa. Que poder é esse? Aí eu vou voltar para o conceito do Bourdieu, porque ele vai falar dos jogos sociais. E ele diz assim, que em todas as épocas da sociedade, as pessoas lutam contra essas peças, né? Que estão sempre andando no mesmo sentido. Mas a gente sempre esbarra, né, em conceitos. Por quê? Porque a gente está dentro como se fosse dentro de uma estrutura fixa. Por isso que para que a gente consiga mudar a rotatividade dessas peças, a gente precisa quebrar o jogo, né, quebrar essa estrutura. Então, eu não me importo quantas pessoas estão aqui. Se uma pensar assim, nossa, eu não tinha pensado isso, eu já estou feliz. Né? Eu já falei, eu acho que isso aqui, eu vejo aqui em casa, na estrutura com os meus pais. Né? Se eles já conseguem repensar alguma coisa, ou se eu já consigo repensar alguma coisa, eu já estou feliz. Né? E reforço, a gente luta contra uma onda gigantesca, né? Uma onda gigantesca de conceitos que a gente parece que é absurdo, né? Que a gente escuta todo dia, né? De que, enfim, a Terra não é plana, a Terra é plana, e enfim, porque é tirado da gente o que nos dá poder, Marcos, que é conhecimento, não é conhecimento, sabedoria. Não é interessante para as estruturas de poder que a gente pense, né? Pesado isso, né? Na verdade, nós temos várias denúncias sobre isso. Por isso são importantes essas ações para desmascarar esse processo. Bom, até na área da administração, do empreendedorismo, o livro Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, ele denuncia que nós não somos educados para empreendedores. Nós somos, na verdade, para continuar nos submetendo nessa ideia falsa de segurança, de progresso, etc.,
nós não somos educados para isso. Nós somos educados para trabalho duro, pensando em estabilidade, numa ideia equivocada, né, que estabilidade não existe. Então, é trabalhar, estudar e não refletir sobre... A gente não sabe administrar nosso dinheiro, nossos recursos. Entendeu? Então, você, na mensagem lá do Pai Rico, Pai Pobre, quando ele vai perguntar ao pai dele sobre por que ele trabalha tanto, etc., ele não é rico, não, você quer ser rico, então você vai falar com o pai do seu melhor amigo. Ele é empreendedor. Então, a realidade é completamente diferente. E como você bem falou, nós não somos preparados para pensar. Aí volta de novo todo esse processo de família e sociedade que Bourdieu denuncia enquanto os maiores veículos, né, desses símbolos dessa relação de poder, de submissão e etc. No empreendedorismo, em termos de... até no marketing digital, os super nichos são justamente saúde estética. Então, não, qualquer expressão, quem quer aparecer nesses canais, por exemplo, vai investir em saúde estética. Os pets, por exemplo. Então, quando se fala na questão do ato pedagógico, pensando em sua ação, enquanto os fins da educação, de conscientização, aliás, sensibilização, aí a gente começa a ter problemas. E será que realmente é interessante uma mulher ter um companheiro que, na leitura dele, é interessante que ela não pense muito, que ela não seja tão inteligente, porque a mulher inteligente vai ficar só? Na verdade, quanto mais isso, independente do gênero, quanto mais você investe em formação, até Sartre fala, isso é uma luta solitária. Né? Que mais investe em esclarecimento, retirar as bitolas e começar a ter uma visão mais ampla da realidade, uma leitura mais crítica da realidade, é uma jornada que, na maioria das vezes, você segue sozinho. Infelizmente, é a nossa realidade. José Saramago denuncia esse mercado de imagens. Andy Leonard, no seu trabalho A História das Coisas, denuncia esse capitalismo, essa rede, essa linha mestra, bem estruturada e etc., em que a massa, né, considerada massa nesse sentido, de alienação e, o pior, de um consentimento, né, nessa normalidade. É fundamental, sim, que em quaisquer atividades e através de quaisquer veículos, que essas vozes alcancem uma amplitude maior. Com certeza. Perfeitamente. Marcos, O próprio Jesus Cristo disse: enquanto houver um em meu nome, estará salvo. Perfeito, perfeito. E aí, eu, como pedagoga e acho como uma eterna sonhadora, eu penso que a estrutura, primeiro que, claro, quando a gente quebra essas estruturas, ou pelo menos a gente movimenta elas, porque eu acho que é uma utopia a gente achar que a gente está quebrando, mas pelo menos a gente está modificando, né? Trabalhando com essas estruturas, a gente permite que outras estruturas possam surgir, né? E aí, para mim, essas outras estruturas é das crianças. Por isso que eu sempre digo que, assim, nascer já é um ato de luta. Por quê? Porque a gente já vai ter que lutar com estruturas que estão aí, né? Só que aí, você se dar conta disso no percurso ou não, né? Porque tem pessoas que nunca vão se dar conta disso no percurso, e tá tudo bem, né? Porque cada um tem a sua trajetória. Por isso que eu digo que, assim, a gente precisa, é urgente que a gente possa rever a maneira de educar essas crianças. Para que a gente possa ter uma estrutura de governo diferente, uma estrutura de sociedade diferente, né? Porque senão a gente vai estar só... É isso que o Bourdieu fala, a gente vai estar andando em círculo, a gente até movimenta alguma coisa, mas a gente sempre esbarra nessas estruturas. Eu acho que é uma nova geração que vem, se a gente cuidar disso, né? Então, a gente fala direto no coletivo, a gente diz assim, eu não estou fazendo isso para minha geração, né? Eu estou fazendo isso
uma geração que vai vir. Né? Eu estou mexendo nessas estruturas para que depois eles possam colher um pouco disso e levar adiante. Né? Para que a gente... Hoje o mundo está assim, né? As pessoas, elas estão num extremismo, né? E aí eu também falo bastante na tese sobre o binarismo. O binarismo, eu trabalho com binarismo de gênero, né? Porque você vê, nem coube aqui na nossa conversa, mas quantas pessoas não se encaixam em homem e mulher, não se encaixam nessas estruturas binárias, só que o mundo foi feito para isso, né? E aí a gente vai para outras formas de encaixe, né? Que são as pessoas com deficiência, são as pessoas pretas, né? Elas não se encaixam, a dificuldade delas em se encaixar nesses padrões, né? Então eu volto na necessidade que a gente tem de mostrar para a criança uma outra realidade que não foi a nossa. Por isso que eu digo que é uma luta diária, né? É uma luta diária nossa, para que a gente possa pensar em ter caminhos diferentes, porque o que a gente tem hoje é uma triste realidade, né? É uma triste realidade. Então... Perfeitamente. Você falou sobre essa questão de gênero, tem tudo a ver, sem dúvida. Todas as expressões de diferenças, né, seja de cor, tamanho, etc., estão sujeitas a essas relações, os conceitos de Pierre Bourdieu, por exemplo, sem dúvida. Então, cabe sim falar sobre. Com e aí, certeza. como é importante... A gente está tendo aí uma... Isso. A gente está tendo Que uma bom, ótima né? participação hoje. Estou tendo amigos e amigas que eu não vejo há um bom tempo, estão dando essa contribuição, né? Luciano, Simone Nares, Simone Caldas, né? No caso da minha parte, como eu estou feliz em estar revendo esse pessoal, né? A partir dessas oportunidades. E outra, o principal é que essas pessoas saiam daqui desse encontro com algumas reflexões, com alguns desconfortos. Poxa, como eu tenho contribuído para esse processo, né? Essa violência simbólica? Fazendo algo que está de acordo com o fluxo ou não, ou me omitindo, né? Ou calando minha voz, que é importantíssimo nisso. Como você bem falou, eu costumo usar o exemplo do nosso tecido, né? Que as camadas mais internas, um dia, elas chegam à camada mais externa. Então, nossos filhos, um dia, serão os futuros governantes. Então, serão os futuros responsáveis pela possibilidade real de uma projeção, de uma mudança de comportamento. Se não, a gente não faz nada. Então, o papel de educador e dos pais, essa relação interdependente, é extremamente fundamental. Exatamente. E aí é que eu acredito que a gente... Porque eu sempre acreditei nisso, né? Que o conhecimento, por exemplo, acadêmico, ele só é válido quando ele transpassa os muros das universidades ou ele transpassa as páginas de um livro. Né? É quando eu consigo pegar esse conceito e eu consigo traduzir ele nas ações do meu dia a dia. Né? Então, eu queria até propor para as pessoas que estão assistindo um exercício de entender assim, o que é a violência simbólica, né? Então, assim, voltando um pouquinho no conceito, é uma violência naturalizada, ela é repassada geralmente pela parte educacional, né? Ou dos pais, ou na escola, ou da sociedade, porque tudo isso são formas educacionais, de forma tão constante e naturalizada, né? Então é passado como normal, né? A ponto da pessoa não se dar conta de que aquilo é uma violência, né? De que eu estou me violentando. Então, é um exercício, né? Eu convido as pessoas que estão assistindo a live para pensar em que momento eu fui violentado na minha vida. Com certeza teve algum momento, de alguma forma, né? E aí, é muito bacana, porque, por exemplo, eu tenho amiga, a minha amiga Miriam, minha amiga de infância, amiga maravilhosa, é mãe, né? E com certeza ela vai levar alguma coisa
para a educação dessa menina linda. A gente tem aí o Fábio, que é professor, com certeza nos ajudar nisso, né? De a gente ir entendendo assim, como é uma violência sutil, como de forma, não vou falar sutil, porque às vezes a gente tem que ser firme, mas como de maneira pontual eu consigo mexer um pouco nessas estruturas, né? Então, esses exemplos que eu falei, quando a gente não ri de uma piada machista, quando a gente não alimenta uma posição de gênero numa criança, né? Quando a gente observa situações, por exemplo, de racismo e orienta, né? Orienta um filho. Hoje, vou fazer propaganda. Hoje está saindo um colete. Eu não sei se já saiu, tá? Porque eu estou aqui na live, mas hoje é para sair um conteúdo sobre a romantização da maternidade. E aí é um vídeo que uma atriz ela está falando justamente sobre o ato impensado do racismo, por conta de que as crianças, às vezes, nenhuma criança nasce racista. Nenhuma criança nasce racista. Por que essa criança ela vai adquirindo, né? E aí tem uma página que se chama Papel de Homem, que é para desconstruir as masculinidades, também estou indicando aqui para vocês, que é maravilhosa, que eles falam isso. A gente não tem que educar as crianças e nos educar para a diversidade, e sim na diversidade. Então, entender que somos diferentes, porém temos os mesmos direitos, né? Então, não somos mais bonitos, mais feios, mais valiosos, que aí é o valor simbólico do Bourdieu, né? Todos têm o mesmo direito, têm o mesmo valor, porque somos seres humanos, né? Então, basicamente é isso. Mas eu quero agradecer muito a presença de todos aí. A Edna é do México. Olha onde é que está indo a nossa live, para longe. Agradecer muito, muito, muito essa escuta de todos. Aproveitar para lembrar que essa ação, para quem estiver participando, e aí entrar em contato, eu estou registrando aqui as participações, mas depois eu também gostaria que reforçassem isso, entrassem em contato, porque cada um vai receber um certificado de participação da Uninter. Então, todo mundo que está aí, agradecemos, né, aos amigos e amigas que estão aí nos prestigiando, que vão receber certificados. É outra forma de registro desse encontro extraordinário. Aí, Catius, reforçando, nós temos problemas maiores ao longo da história sobre essa questão de aparelhos ideológicos de Estado, sobre essa questão da submissão e tudo mais. Nós temos, na verdade, qual era o papel, a forma como a mulher é entendida, apesar de que esse conceito de mulher veio bem depois, desde a antiguidade grega clássica, né? Colocando aí um paralelo entre Aristóteles e Bourdieu, quando, né, a máxima de Bourdieu em relação à existência precede a essência, na leitura de Aristóteles era justamente o inverso. Então, todo o sistema educacional, a partir de Aristóteles, tinha justamente essa ideia de dar o melhor instrumento para quem tinha maior aptidão. Então, essa relação de igualdade, de equidade, não era muito clara naquele período, né? E, infelizmente, isso nos influencia ainda hoje. Então, as nossas barreiras são muito maiores. Aí, quando você se depara com uma amiga sua, por exemplo, alguém que confia, que a procura para conversar sobre essas questões, quais são as mensagens mais claras? Porque, acima de tudo, o cuidado com como a gente se expressa, né, com o próximo, né, como ele vai receber aquela mensagem, etc. E aí, como é que você costuma lidar enquanto educadora, enquanto mulher também, tentando com esse objetivo de, opa, ela precisa entender melhor o que ela está fazendo, né? Como é que você lida com
terreno muito Tá, isso é muito delicado. interessante, a pergunta foi ótima, porque quando a gente começa a se questionar, né, das coisas, a gente passa por vários estágios, vamos dizer assim. Então tem um estágio que é o estágio da revolta. Então a gente vai para o embate, né? A gente vai para aquela militância. Depois de um tempo a gente vai entendendo que eu preciso que o melhor, tá? O mais simbólico que eu posso dar para o outro é o respeito. Desculpe a pergunta. Não, foi ótima, foi ótima. E para que eu possa respeitar, eu preciso entender vários aspectos. Por quê? Eu digo que cada um de nós vê o mundo através da nossa lente. E se eu fico só na minha lente, eu acho um absurdo às vezes. E aí você olha assim, como é que aquela pessoa está pensando dessa forma? Ou como é que aquela pessoa... Esses dias eu entrei num Instagram de uma pessoa que eu conheço, que há muito tempo eu não tinha contato, tá? E aí, logo no primeiro descrição ali da bio da pessoa, tava assim, ó, antifeminista. E aí eu pensei assim, como uma mulher consegue ser antifeminista? Eu confesso, Marcos, que isso me dói, tá? Quando eu vejo. Porque é como se, sei lá, um vegano comesse carne. Vou dar esse exemplo ruim, mas enfim, é o que me veio à cabeça. Como uma mulher consegue ser antifeminista, né? Se o feminismo vem justamente lutar, né? Ou lutar, eu nem digo lutar, vem auxiliar nessas estruturas. Mas, enfim, o que acontece? Eu preciso entender também por que essa pessoa pensa dessa forma. Que aí é o que essa relação do conceito de hábitos me ajuda muito na vida. É uma construção do hábitos. Eu tenho que entender qual é a estrutura familiar dessa pessoa, social, né? Por que ela pensa dessa forma? Para quê? Para que o meu discurso, primeiro ele tem que reverberar em mim, né? E para que ele não bata e volte. Porque é como se eu estivesse num muro, né? Então a gente até às vezes brinca no coletivo, eu digo assim, ó, com isso aí não adianta nem falar, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque tem uma estrutura de hábitos que talvez precise de tempo, precise de maturação, né? Então eu digo aqui, ó, eu quero reforçar, não tem melhor e tem pior, né? Tem trajetórias diferentes. Então, o que eu prezo muito hoje em dia, tá, Marcos? O exemplo, né? É o exemplo. Então, assim, é o que eu falei. Se essa minha reconstrução ela for significativa para alguém, que bom, né? Se ela não for para ninguém, pelo menos ela é para mim mesma. O meu modo de ver a vida se modificou demais. Antes, eu me enxergava numa bolha, tá? Uma bolha. É como se os problemas estruturais da sociedade não me atingissem, né? E hoje eu vejo que bom que essa bolha estourou. Talvez eu tenha outras bolhas, ok? Mas essa estourou, né? Então, às vezes eu vou falar em sentido mais real, tá? Às vezes é um vídeo que você manda, né? Por isso que a gente insiste tanto nesses conteúdos semanais do coletivo. Às vezes é um outro olhar, uma outra pessoa que fala. Por exemplo, eu não sou mãe ainda. Então, às vezes eu coloco um vídeo de uma mãe falando e aquilo vai fazer mais sentido para uma outra mãe, né? Às vezes eu, como uma mulher branca, eu não vou conseguir atingir os problemas estruturais de uma mulher preta, né? Mas
quem sabe, uma leitura, uma indicação de uma leitura. Então a gente vai indo, eu falo que é o passinho, né, de formiga. E aí, Marcos, você tinha me perguntado, e eu acho que casa muito com essa pergunta, você tinha me perguntado sobre essa construção dentro da dança de salão, né? Hoje eu penso que mais do que fortalecer a mulher, e eu acho que é importante, com certeza, esse fortalecimento, é a gente entender esse respeito aos corpos que são diferentes, e pessoas que pensam diferente, né? Então hoje a minha ação na dança de salão, ela é muito mais de a gente realmente reconhecer esses corpos, né? Entender que essa relação a dois, ela não precisa dessa relação de poder, né? Ela não precisa dessa relação de poder. As relações não precisam, na verdade, né? Então a gente pensar numa educação mais linear, né? Num conceito de sociedade mais linear. Então é o que eu falo, assim, se a gente vem com a pretensão de eu não vou ensinar ninguém, eu estou aprendendo diariamente, é o que eu falei. Eu acho que eu escorrego ainda nos meus conceitos diariamente, né? Mas eu gosto muito do compartilhar. Por isso que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando, né? O compartilhar, ele é muito importante porque a gente vai somando essas mãozinhas assim. A pessoa pensa dessa forma, eu penso dessa forma. E eu acho muito legal quando eu assisto alguma coisa que me desestrutura. Porque o modificar é bacana, né? Então, quem sabe modifica lá, modifica aqui, a gente vai pegando a mãozinha no outro, né? E aí não vai ficando tão desesperadora essa nossa sociedade, né? É diário, né? Verdade. É um exercício. Você falou aí sobre a questão da dificuldade das pessoas de saírem da sua zona de conforto, né? Da importância de que alguma publicação, alguma mensagem, seja ela por qualquer canal, que ela toque essa pessoa exatamente naquele desconforto que ela muitas vezes não sabe de onde vem, né? Trazendo para o ambiente da dança de salão, tem umas questões, como eu gosto de provocar, tem umas questões que são interessantes, uns exemplos. Quando o casal está dançando, e aí que eu proponho o exercício de trocar as ações, para que seu par, a mulher no caso, conduza. E a dificuldade que ambos têm, né? Nessa ideia de que o homem é quem comanda e etc. E quando ele se vê na condição que ele deveria entender enquanto uma tendência a uma maior equidade, uma relação mais harmônica, os conflitos vão justamente naquela história, como a gente no início da live, que menino faz karatê, menina faz balé, e como isso é enraizado de uma forma que nem sabe como lidar com isso. Então são conflitos, professor, ela pode conduzir? Claro que pode, por que não? Não é? Interessante esse processo de reconstrução. E eu vejo muito sua fala justamente na proposta de Sartre sobre essa questão da responsabilidade quanto às nossas decisões. Quando você fala nessa sua expressão de sensibilidade, quando você fala sobre, eu tenho que entender a história dela para poder chegar até ela, e outra, respeitar o tempo dela para ver se realmente cabe alguma provocação nesse sentido, né? Perfeito. E essa relação que você falou, Marcos, isso passa bastante pela minha tese, né? Que é justamente a responsabilidade dos espaços de ensino, né? Então, assim, a gente sabe o quanto é sucateado os espaços de ensino e o conceito da educação hoje em dia, né? Há muito tempo, na verdade. E que responsabilidade é essa desses corpos que estão ali, dessas pessoas que estão ali? Então, enquanto a gente pensar na dança de salão como uma reprodução de passos, de estrutura, ou como uma reprodução
do próprio processo da sociedade, né? Porque muitos professores falam assim para mim, mas é que ele já vem com esse conceito de homem conduz, manda, né? E a mulher obedece. Como é que eu vou mudar essa estrutura? Eu preciso entender, como professor, o que eu quero. E aí, claro que a gente sabe que vem de um outro processo, um outro problema estrutural que quantos professores de dança de salão não entraram nessa profissão porque queriam ser professores. São pessoas que, eu não estou generalizando, né? Mas assim, queriam dançar, acharam a atividade legal, o status, né, que o Bourdieu vem falar, aquilo me deu... muitas pessoas falam assim, eu era muito tímido, aí quando eu comecei a dançar, eu vi que eu comecei a ter relação melhor com as pessoas, né? Eu comecei a dançar, frequentar as aulas, quando eu vi, eu estava dando aula. Então, assim, que responsabilidade é? Se um processo educacional não é para modificar uma estrutura, então eu não sei o que é, né? Então, eu acho que tem iniciativas maravilhosas no campo da dança de salão, tá? Só que eu acho que enquanto a gente não mudar o conceito do que é uma aula de dança de salão, a gente ainda vai ficar refém desses medos, né? Então troca e é um horror, né? Você foi muito educado em falar que eles têm dificuldade, é um horror, na verdade. Né? Só que depois que você, da maneira com que você vai trabalhando, aí eu vou usar o mesmo conceito da naturalização, tá? Se a violência simbólica é naturalizada, por que eu não posso naturalizar o inverso? Então, assim, por que eu não posso naturalizar a dança de salão como um processo educacional? Educação de corpos. Mas aí eu volto a dizer, isso não está na moda. Né? Talvez a moda é o express. Né? A moda é o fast food. Eu não tenho paciência, eu quero pronto. Né? Porque a nossa sociedade capitalista ela foi feita para isso. Então, assim, é muito legal a gente pensar, e aí eu estou falando aqui para compartilhar com vários professores que estão aí. Por exemplo, a Marta, que está aí na live, é uma professora de Porto Alegre, já tem um conceito diferente, já trabalha de forma diferente na sua escola. A gente já vê processos diferentes, né, acontecendo. Então, assim, eu queria bater nessa tecla, Marcos, porque eu acho que é muito importante, eu estou sendo bem chata, mas que é o meu papel. A dança de salão, chata, não. A dança de salão, ela pode ser encarada de várias formas. Eu acho que não vai tirar a parte social dela, a parte que é do encontro, que é gostoso, porque todo mundo acha que assim, então eu vou trabalhar isso vai ser chato. Não vai ser chato. Só que dá mais trabalho. Tá? Dá mais trabalho. Porque não é o pronto, né? Eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar entender aqueles corpos. Não é aquela dança de salão prontinha que eu fui educada. Por isso que eu disse que é mais... Eu fui condicionada. Por isso que quando eu falo da minha tese, eu falo da desconstrução, né? E a gente sabe que o que é mais fácil? Fazer uma casa do zero ou reformar? Reformar dá um trabalho, né? Porque, ainda mais quando tem móveis dentro. A gente já está formada nesse conceito, né? Então essa desconstrução de conceito é difícil, mas é possível. É possível, por isso que a gente tem que bater na tecla. Dança de salão é lazer? É entretenimento? Para que ela seja um lazer, para que ela seja um entretenimento, ela também é um espaço educacional, né? Então, a partir do momento que eu estou numa estrutura em que as pessoas elas estão ali, porque é muito doido isso, né? A gente vai fazer aula de algo que a gente não se sente apto a princípio, né? Porque senão não iria fazer aula. Então, as pessoas, elas dizem assim, não sei dançar.
Então eu vou lá para aprender. Mas eu preciso me relacionar com o meu corpo. E às vezes, Marcos, é a última coisa que eu vejo num processo de aula. As pessoas aprendem figura. Elas aprendem figura, elas naturalizam essas figuras. E eu já vi professores de referência na dança de salão dizendo que estruturas, fundamentos como musicalidade, corporalidade, eu só vou trabalhar com o aluno depois que ele for intermediário avançado. Isso é um absurdo. Que é como se eu dissesse para a criança, né? Eu só vou trabalhar conceitos com a criança depois que ela estiver entendendo esses conceitos. Mas aí ela já está captando estruturas da nossa sociedade. Depois fica muito mais difícil. É a história do reformar. Eu tenho que reformar. Então eu acho que a gente tem que pensar muito, 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 muito na estrutura, principalmente conceitual, do que é a nossa dança de salão. Sem medo, Marcos, porque assim, as pessoas... Eu vou ser bem chata aqui, tá? Mas é que os professores falam... Os professores falam assim pra mim, ó. Ah, Catiusca, mas eu tenho medo de perder alunos. Esse é o maior medo. E eu entendo, eu também sou profissional da dança de salão. Marcos, eu acho que eu não tenho esse dado estatístico. Se alguém tiver, por favor, vai ser muito bem-vindo. Mas eu creio que é 1% da população que faz dança de salão. Porque quando a gente vai... a gente até estava falando sobre isso. Quando a gente vai nos eventos, nas aulas, é sempre as mesmas pessoas. É sempre as mesmas pessoas que... Você vai num congresso, pode ser em São Paulo, Rio de Janeiro, no Norte, é sempre as mesmas pessoas. A Edna falando que eu nunca sou chata. Obrigada, Edna. A gente tem amiga, viu? Então, será que a gente realmente atinge todas as pessoas? Será que se a gente não mudar um pouco o nosso conceito do que é a aula de dança de salão, a gente não vai ter mais pessoas? Eu não sei se eu cheguei a comentar isso contigo, Marcos, mas eu estou fazendo uma entrevista com profissionais da dança de salão de Porto Alegre. E a última pergunta que eu faço na entrevista eu falo assim, na sua opinião, a dança é para todo mundo? Você falou de uma relação muito conflitante, e aí para contribuir, colocando uma lenha na fogueira, a gente tem que pensar sobre qual a minha diferença, enquanto professor, qual a diferença da minha para um aluno. Se a gente for pensar que a dança se resume a uma troca de figurinhas como recreio de escola. E, na verdade, como você bem falou, a gente precisa repensar nosso conceito, nosso entendimento sobre o que é dança. A gente fala sobre meio de expressão, meio de comunicação, de autoconhecimento, etc, etc. E a gente, em muitas práticas, e aí eu vou reforçar, engessadas, elas não permitem que esse corpo ele faça uma introspecção, uma viagem, e que se conheça melhor, que se expresse melhor, que interaja melhor. E essa questão em si de reproduzir moldes que vem desde o século XIV, etc., como é que eu vou mudar isso? Eu vou perder aluno? Não, não vai. Porque você vai ter, na verdade, você vai ampliar seu leque de possibilidades de atuação e assumir, de uma forma mais contextualizada, seu papel enquanto educador, enquanto mediador de um determinado conhecimento. Então, tudo se amplia. Na verdade, é uma leitura equivocada. Se resume essa questão em si de se permitir sair da zona de conforto, de encarar o novo. Então, uma dificuldade histórica que nós temos é justamente essa questão de sair dessa nossa condição de desconforto, de submissão e etc., para descobrir, para se reconstruir, que é o que você vem falando aí muito bem nesses nossos encontros. Então, começa com isso. Se nós somos capazes de nos acostumarmos com coisas erradas, então a gente tem condições de se acostumar com o que é certo, sim. Sem dúvida, a gente tem que denunciar, a gente tem que criticar em todas as nossas esferas sociais, perfeitamente. Então, Catiusca, por favor, dê-nos a honra de
encerrar, fechar com chave de ouro esse nosso encontro, esse nosso debate? Você falou perfeitamente. Assim, a gente precisa repensar estruturas, eu acho que a gente está fazendo isso cada dia mais, né? Se a gente realmente tem muito medo do que é novo, né? Eu sempre escuto, eu não vou entrar aqui em parte religiosa, tá? Nem em crença, enfim. Mas várias pessoas dizem assim, né? Jesus voltará. Eu digo, coitado, porque ele vai ser, de novo, ele vai ser apedrejado, por quê? Porque a gente ainda não compreendeu. Ele veio trazer o quê? Vai, né? Então, não deixa, ele já veio uma vez, né? Já veio trazer o melhor, que é o exemplo, né? Então, enquanto a gente, eu entendo as estruturas, eu entendo os professores, né? Eu me coloco nesse lugar, quando eles dizem, eu tenho medo de perder os alunos. Eu acho que assim, ó, tem espaço para todo mundo, eu preciso entender só o que eu quero com a dança de salão. Eu quero entretenimento, tudo bem. O problema é quando o processo educacional vira lugar de tudo isso. E quando eu não tenho a possibilidade, Marcos, do questionamento. Que aí é que... Porque senão a gente vai ficar assim, ó, entra direita, entra esquerda, entra direita, entra esquerda, entra direita, entra esquerda. E a gente está na mesma. A gente está na mesma. Né? E aí eu reclamo do outro, e aí eu não penso qual é a minha parte nisso tudo. Né? Então, assim, eu só gostaria de que a gente pensasse numa outra possibilidade. Uma outra possibilidade. Que não seja essa que vem lá do século XIV. E que as pessoas dizem, mas elas têm dado certo. Me desculpa, se estivesse dando tão certo hoje, a gente não estaria com praticamente uma escola de dança de salão fechando por semana. Porque há 2 semanas acabou de fechar uma outra escola de dança de salão. E toda vez que isso acontece, me dói. Me dói. E eu não estou dizendo que é culpa do professor, não é isso. É porque a gente não tem o montante da sociedade suficiente para que a dança de salão ela se sustente. Né? Então, quem sabe a gente abrir um pouco os nossos horizontes. Estou sendo aqui bem criteriosa. Vamos abrir os nossos horizontes. Eu não tenho a receita do bolo, não tenho. Eu também sou uma profissional da dança de salão. Eu também sou uma artista. Eu também sofro com todo esse processo. Mas, se a gente não tiver pelo menos o pensamento dessa possibilidade, eu tenho um exemplo aí, eu não estou puxando o saco da Marta, mas assim, ó, a Marta, Marcos, é uma pessoa que abriu uma escola com a sua identidade. E eu até perguntei para ela, você não teve medo? Ela disse, claro que sim. Mas hoje eu tenho pessoas que me procuram porque já sabem que ali tem um outro conceito. Então, acho que saiu da curva. Né? Porque largou um pouco a mão do medo e hoje... E aí eu vou voltar só um pouquinho naquela pergunta que eu estava fazendo para os professores. Quando eu digo que a dança de salão é para todo mundo, será que eu estou validando as pessoas negras, as pessoas gordas, as pessoas com deficiência, as pessoas trans? Marcos, há 18 anos eu dou aula de dança de salão, tá? Eu nunca dei aula para uma pessoa trans. Então não me venha falar que a dança de salão é para todo mundo, porque ela não é. No meu conceito, não é. Enquanto a gente não estiver abarcando essas pessoas, a dança de salão não é para todo mundo. Aí é a escolha de cada profissional, eu quero trabalhar com o que eu quiser. Eu quero ter uma academia de elite que só vai entrar pessoas brancas, casais, com uma classe social tal, que eu não preciso trocar de... Ok. Escolha tua. Mas eu preciso entender que existe algo fora da minha bolha, que é aquela história que eu disse. Né? E é entender que processo educacional
é aquele processo que está em questionamento sempre. Parei de falar. Marcos, eu queria mais uma vez, de verdade, agradecer esse espaço, agradecer a sua seriedade, como que você lida com essas questões, e esse seu olhar, que eu sei que é constante, para o feminismo, e reforçando aqui para as pessoas, o feminismo é um excelente aliado no nosso entendimento do que é a nossa diversidade. Não é mimimi, não é mulher que não gosta de homem, tá? É muito além disso, tá? É muito além disso, é um estudo profundo, é uma luta diária. Então eu só tenho que te agradecer realmente por esse espaço, por esse diálogo. Obrigado mesmo. Pois, muito obrigado. É sempre um prazer contar com a sua disposição, sua transparência, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, essa sua sensibilidade e propriedade para tratar de um assunto tão delicado. E assim, que essas pessoas que estiveram aqui nos prestigiando, né? Que se considerem privilegiadas por estar tendo acesso a uma informação de um profissional que faz o que acredita, que se entrega de corpo e alma ao que defende. Né? Que precisamos de mais profissionais assim sempre. Então, parabéns por todas as suas expressões. Muito obrigado. Quero lembrar que as pessoas que participaram aqui, eu vou estar entrando em contato para os certificados de participação. Próximo sábado eu vou estar com o doutor Edinaldo. A gente vai estar tratando dessa relação de mito, a partir da Matrix com a alegoria da caverna de Platão. A gente vai estar nesse debate. Próximo sábado, às 19 horas. E boa noite, bom descanso. Catiusca, novamente, muito obrigado e um abração. Eu que agradeço. Quero agradecer mais uma vez a todas as pessoas que estão participando. É fundamental essa participação de todos, de todas e de todes. E eu quero agradecer essas pessoas lindas que vão entrando na nossa trajetória, né? Então, agradecer aí o Jorge, Lili, obrigada. Lili é uma mulher incrível que recém entrou na minha vida e que me ajuda muito. Impossível eu não agradecer as mulheres do coletivo PAR, as mulheres e os não homens, os homens e não homens que fazem parte. É o que eu falo, né? E é o Marcos, porque essa trajetória, ela nunca é solitária, né? O estudo é muito solitário, mas a trajetória não é, porque tem essas pessoas que são pessoas maravilhosas que entram na nossa vida. Então, obrigada de coração. Obrigado e um abração. Boa noite. Boa noite.